Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020, reiniciando as nossas reflexões que fazemos semanalmente. E hoje, segunda-feira, é o dia de revisitarmos a obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Então agradecemos muito a presença dos amigos que partilham conosco desse instante, Jane, Tânia, deixe-me ver, Célia, Ana Clara, Cláudia, que já estão aqui juntinho do nosso coração, juntinho do nosso encontro, para termos o melhor proveito de tudo aquilo que a espiritualidade amiga com certeza reservou para nós nessa noite. Então agradecemos muito aos amigos, agradecemos demais a presença e vamos às nossas reflexões, porque elas nos são extremamente importantes. Vamos inicialmente a nossa prece, dizendo simplesmente: Pai de bondade, abençoa-nos nesse instante em que aqui nos encontramos. Concede-nos, Pai, a luz que necessitamos no despertar da nossa consciência. Apacenta os nossos corações, para que deles possam brotar sentimentos mais nobres e que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco, através desses benfeitores espirituais que velam por nós, que nos intuem, que nos inspiram, alimentando em nós a fé e a esperança. Que a paz esteja em todos os lares e em todos os corações, agora e para sempre. Que assim seja. Bem, vamos lá, Ivete, Terezinha, Márcia, Sandra, sejam todos bem-vindos, Dilza. Vamos iniciar nossas reflexões da noite de hoje. Estamos no capítulo 20 da obra Nosso Lar, quando Dona Laura, conversando com André Luiz, está falando a respeito das noções de lar. Ela está passando a André Luiz, inicialmente ela está falando sobre lar enquanto grupo, família que compõe um habitat para todos. Então ela está falando do papel das pessoas dentro da organização familiar chamada lar. Depois nós vamos ver a parte material, o que são os lares em nosso lar, o que são as casas, habitações, enfim, o lado material. Mas ela está falando da organização, da formatação do ambiente doméstico. E ela falava do papel da mulher. Claro, nós sabemos, é uma obra da década de 30, publicada na década de 40. Alguns conceitos do papel da mulher sofreram alterações ao longo desse tempo, mas se nós olharmos com carinho isso que está sendo falado, não vamos tomar como qualquer posição mais radical. Vamos entender em plenitude o que Dona Laura está dizendo. Ela dizia a André Luiz: a mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes onde se reserva atividade justa para o espírito masculino. Primeiro que ela falava do espírito feminino, a alma feminina, que tem mais sensibilidade, a alma masculina, que teria mais dotes da razão. Por conta disso, geram-se então manifestações de sentimentos e de comportamentos diferenciados entre esses dois tipos de almas. Almas femininas no sentido de trazerem consigo a responsabilidade da maternidade, da direção da família enquanto mães, e almas femininas no sentido da direção da casa, da manutenção da família, da orientação dos filhos no papel de pai. Era dessas duas condições que Dona Laura falava a André Luiz. E quando ela diz: a mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, era no sentido de disputa de papel, o que não é a questão de hoje, onde mulheres e homens podem conviver dentro do mesmo ambiente profissional. Na época não era comum a mulher deslocar-se do lar para qualquer atividade fora dele, já era alguma coisa muito diferente e inusitada para aquele momento. Basta nos lembrarmos a época do Cristo, a questão de Maria de Magdala, que nós temos visto.
Porque ela foi tida como uma mulher leviana ou não cumpridora do seu papel ou não bem vista na sociedade? Porque ela quebrou um esquema que era de obediência cega ao marido, aos irmãos ou ao pai, e ela resolveu dar um rumo à própria vida pelo seu próprio querer. Por conta disso, que ela, e não sendo feliz num casamento que for arranjado, ela grita pela liberdade e foge daquela prisão onde ela se encontrava, prisioneira daquele marido. Por conta disso, ela é tida como uma criatura mal vista em sociedade, porque era um comportamento que não condizia com o que era entendido como normal à sua época. Aqui na década de 30, nós estamos vendo também, em muitas sociedades, que a mulher ainda não tinha um espaço para trabalhar fora das portas do próprio lar. O grande trabalho da mulher seria um trabalho doméstico. E ir ao trabalho fora do lar era algo também inusitado. Por isso, Dona Laura levanta desta forma, com estas palavras, a questão. Hoje que nós vemos partilhando, homens e mulheres partilhando o mesmo ambiente de trabalho, com profissões sem muita distinção entre o que seria uma profissão de mulher e uma profissão adequada a um homem. Hoje mulheres realizam tarefas que só eram exercidas pelos homens e homens realizam tarefas que só eram exercidas por mulheres. Há uma mistura em tudo isso. Não é uma disputa, não é um duelo, como Dona Laura coloca, e isso ela está coberta de razão. A mulher não pode ir para lançar-se ao mercado de trabalho simplesmente como um duelo. Não é uma questão de duelar, não é uma questão de ver quem ganha, é uma questão de encontrar espaço, é uma questão de participação diversificada com as suas habilidades. Por conta disso, ela dizia ainda que nesses ambientes era reservado ao espírito masculino. Veja, ao espírito masculino, que é o espírito de raciocínio, é o espírito de discernimento. E nós sabemos que muitas mulheres trazem consigo um espírito mais de raciocínio, mais discernimento, mais racional do que emocional, do que sentimental. E homens também trazem um espírito, muitas vezes, extremamente feminino no sentido de sentimento. É assim que nós estamos vendo as coisas acontecer. Então não há um duelo, está havendo um trabalho mútuo, conquistas em ambos os sexos, conquistas pelos seus espaços de trabalho e de responsabilidades. Então não é uma questão de duelo. Enquanto nós permanecemos com a ideia de duelo, nós estamos falando em guerra. Nós estamos falando em embates. E quando nós passamos a falar em conquistas por qualificação, né, por merecimento da criatura, nós não estamos falando em guerra, mas nós estamos falando em qualidades que são apresentadas e podem ser aproveitadas, seja onde for. Então, para todos nós, é bom que a gente vá refletindo sobre esse pensamento da década de 30 e o que vivemos atualmente. Boa noite, Ivone, Flávia, Cida, Gil, que estão aqui conosco, Mara, seu Antônio, Walter, Marli, Ana Maria, Neuza, Yara, Brígida. Olha, são muitos amigos, Guto, Terezinha, muitos amigos que estão conosco, Laura, todos aqui conosco, para que juntos possamos refletir um pouquinho sobre essas informações de nosso lar à época da década de 30. Talvez até em nosso lar nos dias atuais, algumas coisas tenham mudado nesse modo de realizar as tarefas, porque as almas que estão agora lá são almas com esses pensamentos mais, vamos dizer, atualizados de acordo com a necessidade do momento. Nossa colônia, continua Dona Laura dizendo, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. Então, não havia mulher não poderia fazer nada fora do lar. Ela só dizia que existiam na colônia, eles ensinavam alguns trabalhos que eram condizentes com
essa atividade que a mulher exercia tão bem, que era a atividade do lar. Essa atividade ela poderia exercer fora do lar também. E então ela cita algumas profissões que seriam uma extensão desse comportamento da mulher do lar fora do lar. Enfermagem, porque dentro de casa, sim, os homens tendo que sair para ganhar o pão, as mulheres tomavam conta das famílias e tinham que ser enfermeiras, médicas, lavadeiras, passadeiras, cozinheiras, todas essas profissões ela teria que desenvolver. Então, enfermagem, ensino, muitas crianças não tinham sequer acesso a escolas. Se não fossem as mães ou as suas responsáveis passarem orientação dentro do lar, elas ficariam mesmo analfabetas. Então, o ensino é algo onde a alma feminina se daria bem, fosse a enfermagem, o ensino e indústria de fio. Ela fala da indústria têxtil. Na indústria têxtil nós temos N variedades. Hoje nossa indústria têxtil é altamente mecanizada, comporta somente a fazer, quem trabalha com confecções, a tecidos, a designers, a realização dessas confecções. E nós estamos vendo nos dias atuais homens e mulheres trabalhando dentro desse campo. Informação. Então, se nós vemos hoje mulheres envolvidas no campo da comunicação, da informação, ela está dentro daquele padrão mesmo que era previsto para ela. E serviços de paciência. Eu achei muito interessante essa expressão de Dona Laura, serviços de paciência. Eu disse, quais? Será o bordado, o tricô, o crochê, a confeitaria, habilidades manuais, artes? Porque a arte exige paciência. Então, ela não citou quais serviços de paciência seriam, mas ela mostra aqui que a alma feminina teria mais facilidade para serviços de paciência do que uma alma masculina. Perceba, nós estamos falando alma feminina e alma masculina, nós estamos falando de corpos. Estamos falando de almas com um perfil, mais sentimentos ou mais razão. E estas almas, mais sentimento ou mais razão, vão desenvolver habilidades, capacidades, potencialidades, de acordo com essa sua maneira de ser. E aí nós estamos vendo que homens ou mulheres estão ocupando todos esses espaços de conformidade com a sua maneira de ser. Falava também a respeito do homem, à época, dizendo o homem deve aprender a carregar para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências. Sim, claro, o homem era o trabalhador, o que saía de casa todo dia, o que lidava com números, com política, era aquele que se ocupava das coisas fora do lar. Ela disse, ele deve levar para o lar essas experiências que ele tem, fosse da economia para gerenciar a família, enfim, nós vemos a sua fala. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. No fundo, ela está dizendo que homens e mulheres devem trocar experiências de vida. Aquilo que se aprendeu, aquilo que se vivencia fora do lar, poder levar ao outro companheiro que está dentro do lar. E aquele que está dentro do lar, desenvolvendo outras sensibilidades, outras potencialidades, deve levar àquele que fica tanto tempo fora esse aconchego, essa possibilidade de sentir-se bem. É uma troca, é um viver em simbiose, na verdade, né? Onde eles estarão se autofavorecendo uns nos outros e uns com os outros. E ainda dizia ela, dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. E nós sabemos hoje que é verdade. Uma atividade vai exigir cada vez mais de quem a pratica inspiração para fazer melhor, para fazer diferente, para de alguma forma intensificar aquilo que era necessário apresentar às pessoas. Bom, ela vem então com um exemplo interessante para nós, no sentido de mostrar da necessidade daqueles que compõem a família, especialmente aqueles que são cabeça da família,
se relacionarem bem, dizendo como sustentar o rio sem a fonte e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio, dizendo da importância, olha, a fonte estaria lá no lar, o leito, o rio fora do lar, saindo da fonte. Então, como sustentar o rio sem a fonte? A família é a base de sustentação da sociedade. Como sustentar o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o rio? Porque se as famílias se fechassem, se as famílias não convivessem, se elas não se colocassem no palco da vida, como elas levariam para fora do lar conceitos ali aprendidos, ética, moral, trazidas até ali? Então nós estamos vendo essa necessidade de intercambiar entre pessoas dentro do mesmo núcleo familiar, entre pessoas, família e sociedade, sociedade e família. Dentro e fora do lar tem que ser uma troca contínua, constante. O que não dá é nos omitirmos de um ou de outro. Aí estaremos falhando com o próprio aprendizado. Então continuava ela. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que pode dar a ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Ela dizendo que em nosso lar, quando crianças eram confiadas aos lares, crianças desencarnadas, né, cujos pais não estavam ali, elas eram confiadas a outras famílias. E ela dizia, olha, quando a gente recebe criança, o trabalho com elas é contado em dobro, horas em dobro. E qualquer um de nós que teve a experiência de ter crianças dentro de casa, sabe a trabalheira que é, sabe que são 24 horas por dia de atenção e cuidado, e extremo cuidado, porque tudo representa um perigo para elas, e os adultos que eles deveriam ser, estão para serem seus guardiões. Né? Muitas vezes a gente sabe que isso não ocorre, mas nós temos que entender que seriam aqueles que deveriam tomar conta dela, cuidar dela, zelar, evitando perigo. E isso é 24 horas para mais. Se o dia tivesse 26, seriam 26, porque é serviço em tempo integral. Daí, em nosso lar, ser reconhecido como um serviço que mereceria pagamento em dobro, hora extra 100% para dar conta desta criança que está ali. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem com a semana de 48 horas de trabalho. Então ela está falando de um sistema de trabalho em nosso lar. Conforme o tipo de trabalho que a pessoa esteja servindo, esteja se aplicando, esteja engajada, ela terá valor do bônus hora, pagamento, ela terá horas contadas, ou horas comuns, ou horas com 20%, ou horas com 100%, que seriam as horas em dobro. E ela diz que quando ela não tem tarefa com crianças, que ela não está ali para cuidar de crianças, não está cuidando, ela está participando de trabalho diuturno de enfermagem. Ela ajuda em hospital, ajuda onde tem a dor, onde possa servir. E isto é com uma jornada de 48 horas de trabalho semanais. 48 horas por semana de trabalho dedicado à enfermagem. Então é jornada de tempo muito adiantado. O Carlos está colaborando conosco, dizendo família estruturada, alimento psíquico de seus integrantes, a busca da harmonia passa a ser investimento seguro para quem deseja contribuir com um mundo melhor. Com certeza, Carlos, com certeza. É isso que nós vamos adequando todos os ensinos de nosso lar à época que estamos vivendo, a situação, a nossa sociedade, o nosso conceito de família atual. E dentro disso tudo, nós temos que buscar essa harmonia, esse equilíbrio, essa troca, essa convivência. Quando nós dissemos já, e o Carlos também já comentou isso um dia desses,
a respeito desses efeitos da pandemia, talvez um deles fosse esse, de que mais tempo juntos, debaixo de um mesmo teto, nós pudéssemos encontrar a harmonia de viver. Porque parece que com a correria do dia a dia, cada um para o seu lado, as pessoas deixaram de ter o lar verdadeiramente como este ambiente de harmonização, de encontro, de troca de ideias, de conversa, de fazer coisas juntos, de participação da família. É um entra e sai, cada um no seu canto, cada um no seu quarto, e de repente nós ficamos obrigados, né, por força das circunstâncias, a fazermos um núcleo. E são esses que nós vamos ter para conversar mesmo, e são esses que nós vamos ter para conviver mesmo. As últimas recomendações de hoje nas mídias para os eventos de Natal, que era uma festa grande de família, reunir todo mundo, é que se façam pequenas festas dentro dos seus núcleos familiares, dentro dos seus lares com aqueles que ali estão, para evitar qualquer transtorno maior. Então, sim, nós estamos em busca desse alimento psíquico que fortalece e um começa a conhecer melhor o outro, mais tempo junto, o pensamento, coisas que passaram sem que percebêssemos, no repente a gente começa a ver diferente, a ter um olhar diferente, e assim nós vamos contribuindo verdadeiramente para esse mundo melhor. Então, Dona Laura continua conversando com o André Luiz e explicando a respeito disso. Todos trabalham em nossa casa. O trabalho é uma bênção. Poxa, mas nós não podemos sair para trabalhar. Com essa experiência atual, tivemos que descobrir trabalhos para fazer dentro do lar. Até o home office muita gente trouxe, né, o trabalho do escritório para casa. Outros desenvolveram habilidades de cozinha, habilidades de artesanato, habilidades de aulas online. Enfim, fomos descobrindo trabalhos e habilidades que até então não tínhamos parado para prestar atenção. Mas o trabalho é bênção. Faz com que a mente esteja ativa, o corpo esteja bem. Esquecemos muitas coisas quando estamos envolvidos na realização de algum trabalho. Então, Dona Laura dizia, todos trabalham em nossa casa. Lembre-se do trabalho em nosso lar, rendia bônus hora. Era um bônus por hora trabalhada. E aqui também nós estamos recebendo esse bônus hora. É o bônus da alegria, é o bônus da harmonia, é o bônus da felicidade, é o bônus da missão cumprida. Esse é o nosso bônus hora que estamos já curtindo e recebendo aqui enquanto encarnados. A não ser minha neta convalescente. Não temos qualquer pessoa na família em zonas de repouso. Então, sim, a lei é flexível. A neta, lembram-se, tinha desencarnado por conta de tuberculose, estava ainda em recuperação, é só ela não está trabalhando. Mas não temos ninguém da família aqui em nosso lar em zonas de repouso. Porque lembram-se que aquela senhora que fez a entrevista junto com o André Luiz, que não gostava de trabalhar, 1000 experiências foram oferecidas a ela, em todas elas ela reclamou e acabou indo para a zona de repouso. Ela quer fazer nada, ela vai fazer nada, numa zona de repouso. Mas também não aprenderá nada, não ganhará nada, não terá direito a nada. Por conta disso, assim, na nossa família não tem ninguém em zona de repouso, todo mundo tratou de se mexer para ter a graça de poderem reencontrar-se, de poderem conviver. 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Trabalhar 8 horas pelo bem da colônia, né? Pelo bem-estar da família, pelo bem-estar do povo, pelo bem-estar da sociedade. Isso é um programa fácil a todos, cada um dentro daquilo que pudesse participar, estaria ali contribuindo. E para nós, sim, é uma bênção podermos estar fazendo algo assim. Sentiria envergonhada se não executasse também.
todos trabalham, eu ia me sentir envergonhada se não trabalhasse também. Se não trabalhasse também. Eu venho sempre com as histórias, né? Lembro muito do meu avô, porque eu cresci com o meu avô. E ele, um português, daqueles bem característicos, vocês podem imaginar, de tamancos e bigode de torcer. E nós morávamos em chácara e vovô pegava a enxada todo dia de manhã e ia para a chácara, carpindo, limpando, varrendo, semeando, colhendo, enfim, ele trabalhava o tempo inteiro. E quando chegava a hora do almoço, ele voltava do quintal, da chácara, voltava, se lavava e dizia assim, bem, já ganhei o pão do dia de hoje, com o suor do meu rosto. Ele não admitia se sentar para almoçar sem ter trabalhado na parte da manhã para merecer aquele prato de comida. Ele achava que ele devia de alguma forma, e olha que ele desencarnou com quase 100 anos, ele achava que de alguma forma ele deveria contribuir com a família. E a contribuição e o mérito e a sensação de trabalho, de realização era essa. Cuidar da chácara, varrer, limpar, cuidar de animais, cuidar de plantas. Era o que ele fazia como ninguém, porque era uma beleza. Os carreiros todos muito limpos, plantas colhidas, lixo juntado, folhas. Era tudo muito bem cuidadinho por ele. Era o trabalho dele. Não havia uma remuneração em espécie. Não havia. Porque minha mãe não pagava, não tinha como pagar para ele salário, não havia isso. Havia o reconhecimento do trabalho dele e a gratidão dele por poder trabalhar e contribuir. Então, Dona Laura está nessa mesma linha de reflexão, dizendo, sentir-me-ia, porque ele se sentia envergonhado se não pudesse fazer. Ele sentir-me-ia envergonhada se não executasse também. Se todos trabalham, por que não eu? Essa é uma noção muito boa, porque em família não é justo que um arque com todas as despesas e se mate de tanto trabalhar, com outros que ficam fazendo nada e esperando que aquele um dê conta. Todos temos realizações, ainda que não trabalhemos, não precisemos trabalhar fora, muitas pessoas não precisam, mas ela há que contribuir porque a vida é ação, é movimentação. E quem não trabalha, dá trabalho. Isso é certeza. Quem não trabalha, dá muito trabalho para as pessoas. Porque tem tempo para pensar bobagem, para reclamar da vida, para não desenvolver qualquer potencialidade. E aí são almas que pesam mesmo em dificuldades. Interrompeu-se nesse instante e André Luiz estava ali perdido em considerações sobre o que a Dona Laura tinha falado a respeito dessas noções de lar. Como eu disse no começo, ela estava mostrando a noção do grupo ou do agrupamento que recebia a denominação de lar, aqueles elementos que compunham aquela rede familiar, aquele grupo sob o mesmo teto chamado lar. E ela vai continuar essa palestra no capítulo 21, que tem como título Continuando a Palestra. Então, Dona Laura vai continuar explicando a André Luiz o pensamento, como a vida se regia dentro da colônia na ocasião. Vamos a mais uns boa noites que eu não disse aqui ainda, né? Nem para o Carlos, eu fiz um comentário em cima do comentário do Carlos Abranches, mas não disse boa noite para ele. Boa noite, Carlos. Regiane, Lena, Edith, Eliane, Márcia, boa noite a todos, Neuza, Yara, boa noite, que Deus nos abençoe, nos ilumine, que a gente possa sempre aproveitar esses ensinamentos que nos chegam. André Luiz, então, está ali pensando no que Dona Laura falou e surge mil perguntas, mil questionamentos vão surgindo na cabeça dele e ele disse assim, isso se revelaria curiosidade, absurdo, mas não era curiosidade, no sentido de especular a coisa apenas, era no sentido de entender
era no sentido de compreender. É disso que, então, André Luiz diz a ela: a palestra, senhora Laura, sugere numerosas interrogações, revelar-me-á curiosidade e abuso, dizendo a dona Laura. E ela então responde: não diga isso, pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. É uma lição tão preciosa de dona Laura, porque, verdade, não temos condição de ensinar tantas coisas a ninguém, mas podemos informar aquilo que sabemos, aquilo que já aprendemos. Então, não necessariamente a habilidade para ensinar, mas para transmitir, para fazer chegar ao outro a informação que ele precisa, somos capazes. Então, ela pode perguntar, eu não me sinto em condição de ensinar, mas de informar eu posso sim. E ele pergunta então, como se encara o problema da propriedade na colônia? Falaram do núcleo, agora vamos falar da habitação, da qualidade de habitação. Como encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa pertence-lhe? Porque às vezes a gente acha, né, que Deus tem que dar tudo para todo mundo e que até no mundo espiritual todo mundo deveria ter a sua habitação. E é isso que ele pergunta a ela. Como olhar tudo isso? Ela então responde, tal como se dá na terra, a problemática sobre a habitação que ele pergunta, né? Problemática da habitação. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Ora você terá, ora você não terá. Ora você consegue adquirir, ora você não consegue adquirir. Quem sabe você vai alugar ou morar com alguém. Como aqui na Terra, nós também passamos por essas experiências. Ela disse, olha, é da mesma forma que na Terra. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho, como aqui na Terra. Se trabalharmos, se conseguirmos adquirir bem suficiente, podemos adquirir nossa casa, podemos adquirir maior, menor, com mais condição, do jeitinho que queremos, mas depende de conseguirmos pelo trabalho. Então, também para nosso lar, funciona assim. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quer dizer, não havia dinheiro como espécie, notas, moedas, nada disso. Mas havia a cadernetinha, vocês lembram que tinha um carimbo, uma cadernetinha de horas de trabalho, de estagiário, colaborar. Aquilo é o bônus hora. Então preencheu aquela, ganha outra, e isso é que dá o crédito para poder então adquirir qualquer coisa. Por isso, ela está dizendo, o bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, com essas cadernetinhas, obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. Então, trabalhou, ganha o carimbo, ganha o cupom da semana, das horas de trabalho, soma os cupons, apresenta e eles vão entrar como crédito para adquirir qualquer coisa em nosso lar. Então não tem nada de graça não. Não tem nada de mão beijada, nada alguém dando não. Dá-se um socorro inicial até que a pessoa tenha a condição de cumprir aquilo que Jesus falou. Comerás o pão amassado com o suor do teu rosto. É hora de suar, né? É hora de trabalhar, é hora de buscar o necessário para a sustentação da vida. E ela então continua dizendo, explicando André Luiz sobre a habitação. As construções representam o patrimônio comum sob controle da governadoria. A propriedade não era para sempre. A propriedade é por um período de tempo, era relativo. Então, enquanto aquela família, ela já explicou isso para André Luiz, que enquanto a família estivesse ali, naquela casa, eles teriam o direito de habitar aquela casa.
A hora que não tivesse mais dos seus familiares ocupando aquela casa, a casa não ia ficar fechada. A casa seria agora, vamos dizer, refinanciada por alguém. Alguém iria adquirir a casa que fora deles, porque eles não necessitavam mais daquela habitação. Então é um período relativo. Um conquistava, a família usufruía enquanto estivesse ali, porque a hora que não estivesse mais ali, a casa entraria em leilão novamente e outros poderiam adquirir. Cada família espiritual, e isso eu achei muito interessante, essa expressão, né? Cada família espiritual. Quer dizer, a família espiritual é muito maior do que a família biológica. Porque a família biológica são os elementos que nós estamos vendo aqui agora. Mas a família espiritual tem os ligados, tem os... Como André Luiz entrou na família deles como um filho, um agregado. Então a família espiritual é maior, é sempre maior do que a família biológica. Então cada família espiritual pode conquistar um lar, nunca mais do que um. Uma casa, e todo mundo ia morar ali. Nunca mais do que um. Hoje não, hoje a gente vê uma condição de vida onde no mesmo prédio poderá ter os pais terem um apartamento, um filho ter outro, uma filha ter outro, no mesmo prédio, vários apartamentos, quando poderiam até estar convivendo no mesmo habitat. Porém, a independência, a liberdade, a conquista pelo próprio trabalho de cada um, que pôde adquirir o seu. Então, tudo isso a gente vê. Em nosso lar era diferente, porque era um lar para todo mundo, nunca mais do que um, apresentando 30 mil bônus hora. Então, eram necessários 30 mil bônus horas para poder adquirir uma propriedade. O que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Basta a gente fazer conta que serão 30 mil horas de trabalho. 8 horas por dia, veja aí quanto tempo precisaria alguém trabalhar para conquistar os 30 mil bônus horas e ter direito a uma habitação familiar e não uma habitação coletiva como existiam, né? Em nosso lar, pavilhões de habitação coletiva. Mas à medida que se pudesse adquirir, passava para o seu cantinho com seus familiares. Nossa morada, então ela falou de um modo geral como funcionava. Agora ela vai falar da casa dela, do habitat deles. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo. Então tinha aquele que foi à frente, lutou, conseguiu 30 mil bônus horas e acabou adquirindo essa propriedade que iria albergar ali todos os familiares dele. Então foi o meu esposo que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. Então o marido, Dona Laura, desencarnou. Dona Laura era muito jovem, os filhos eram pequenos, eram crianças quando ele desencarnou, e ele indo para lá, ele se dedicou ao trabalho e conseguiu adquirir essa propriedade para ele habitar e até que ela chegasse, os filhos também. 18 anos estivemos separados. Ele no mundo espiritual e ela aqui encarnada por 18 anos. Estiveram separados. Ela na condição de viúva, mas sempre unidos pelos laços espirituais. Eram aquelas chamadas almas afins. E por serem almas afins, não estavam desligadas. Eram 18 anos de separação física, mas não separação espiritual. Ricardo não descansou, era o marido dela. Ricardo não descansou. Ele estava em trabalho nesses 18 anos, trabalhando para adquirir condição de vida para a família. Rogério, boa noite. Domitila, boa noite. Nós estamos aqui com outros companheiros também, que a gente... Malu, Silvio, Regiane, boa noite a todos. E é uma alegria estarmos juntos e conversando sobre estas coisas da espiritualidade que nós temos então
a graça de receber essas informações. Então, 18 anos estiveram separados, porém unidos espiritualmente, e o Ricardo, marido de Dona Laura, sempre trabalhando. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extrema perturbação, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. É interessante a gente ver esse período de perturbação. Para uns, algumas horas, para outros, milênios. Mas sempre esse quadro de não saber bem o que está acontecendo ou não estar entendendo bem a situação atual. Ele foi recolhido ao nosso lar, ele foi socorrido, passou por um certo período de extrema perturbação. Quer dizer, não era uma pessoa tão consciente assim que entrou no mundo espiritual livre, leve e solto. Não, ele tinha lá o seu foro íntimo que cobrou dele algumas dificuldades. E por conta disso, ele viveu um período de perturbação. Ela falou um certo período. Passado isso, essa perturbação, tomando pé da situação, ele compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo. Foi o que aquela senhora que fez a entrevista com André Luiz não tinha compreendido. Ela já estava há anos lá, foi lá para o lado do campo do repouso, porque ela não compreendia a necessidade do esforço ativo, o que é que traria em proveito dela e dos familiares. E ele então passou a preparar, como ela disse, um ninho para o futuro, onde receberia a ela e aos filhos. Quando cheguei, estreamos a habitação. Ele deixou a casa novinha, preparou uma casa para receber Dona Laura. Quando ela desencarnou e chegou em nosso lar, ela foi estrear com ele a casa nova, depois de 18 anos separados. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Então ele passou a orientá-la, a ensiná-la nas situações do mundo espiritual, da vida em nosso lar. E ele passou a transmitir a ela esse conhecimento. Minhas lutas na viuvez foram intensas, porque ela ficou viúva, moça. Se André Luiz foi na década de 30, Dona Laura era antes disso. Então vamos supor na década de 10, né? 1910, 1912, ela viúva, jovem, 3 filhos pequenos. Então as minhas lutas na viuvez foram intensas. Moça, né? E moça do lar, como era habitual, mais dificuldades para gerar renda para sustentar a família. Filhos pequenos, quer dizer, como deixá-los, como cuidar deles, como fazer as tarefas. Enfrentei serviços rudes. Sim, porque se nós formos lembrar lá em Boa Nova, Joana de Cusa, quando ela fica também viúva e quando ela abraça a ideia do Cristo, ela vai se tornar empregada na casa das patrícias romanas que antes ela frequentou como uma igual. Agora, por caridade, ainda deixaram ela trabalhar. E ela estava ali humilhada, maltratada. Imagina uma mulher de sociedade, fina, educada e tendo que enfrentar serviços rudes, serviços tão brutos para quem não estava acostumada. Então ela também passou dificuldades, mesma coisa Dona Laura. Ela passou dificuldades com serviços rudes, proporcionando aos seus filhos valores educativos de que podia dispor. Às vezes, a gente vê muitos pais que se cobram, mas o que é que eles tinham para dar como valores educativos aos filhos? Nem todos têm valores nobres para oferecer. Nem todos conseguem isso para oferecer. E ela disse, eu ofereci os valores educativos que podia dispor. Aquilo que ela tinha,
ela podia oferecer aos filhos e ensiná-los, habituando-os desde cedo a trabalhos árduos. É a bênção do trabalho sempre. É complicado isso para nós, porque a gente vem de uma geração em que a gente começou a trabalhar muito criança, né? Muitos de nós, ainda, né, infância, puberdade, a gente já estava no trabalho, já estava ajudando a família, de alguma forma. Mas hoje, na ânsia até, e o discurso é, eu não queria que meus filhos passassem pelo que eu passei. E aí a coisa complica um tanto, né? A gente peca por excesso. Excesso de zelo, excesso de cuidado. É isso que a gente acaba pecando. Ela continua dizendo, compreendi depois. Então ela zelou pelos filhos, ela cuidou. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral. Só por isso vale a pena trabalhar. Só por isso vale a pena todos esses apertos que a gente passa e que procura dar conta. Veja bem, só quando ela desencarnou é que ela compreendeu que uma vida laboriosa, uma vida de trabalho, uma vida de dedicação, uma vida de ocupação a livrara das indecisões e angústias do umbral. Porque quando a pessoa está atirada ao trabalho, a vencer as dificuldades, ela vai tendo que tomar soluções, tendo que passar por cima de tanta coisa que ela vai se fortalecendo. Então, uma das condições para a permanência naquele estado de transição que nós costumamos chamar de umbral, separando as dimensões, é exatamente indecisão e angústia. Almas indecisas e angustiadas, que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, não sabem como seguir. Aqueles que conseguem vencer indecisão e angústia vão em busca de solução, de saída, de clareamento, de ajuda, se lançam à frente. Então, se isso quem deu a ela foi o trabalho, o labor, a dificuldade, deu a ela esta força, essa condição, essa dinâmica para viver. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para elevação e defesa da alma. Recadinho para todos nós. O suor do corpo, não é suor com malhação, né? É suor com trabalho. Da malhação também vale. Mas nós precisamos, num sentido até figurativo, porque existem trabalhos onde a pessoa não vai suar, né, o corpo, vai esquentar muito a cabeça, mas terá tranquilidade com o corpo físico. Mas é símbolo de trabalho, dizendo o suor do corpo, quer dizer, o trabalho, e a preocupação justa, porque nós temos tantas pré-ocupações que nem são justas, sem razão de ser. Nos ocupamos antecipadamente de coisas que não aconteceram e talvez não vão nem nunca acontecer. Mas nossas mentes se envolvem. A preocupação justa, quando surge uma dificuldade, um problema e nós nos ocupamos, esse tipo de preocupação em solucionar o problema justo é saudável para a nossa mente. É exercício. É a busca da solução, é a busca de solução de problema, de resolução. Então, a questão do suor do corpo, quer dizer, o trabalho, e a mente que procura sempre encontrar solução para as dificuldades que são apresentadas nos campos de atividade honesta, porque tem muita gente usando tanto o suor como a preocupação, que ele entende como justa, em coisas desonestas, em atividades desonestas. Então, são 3 pontos importantes. O nosso trabalho tem que ser em razão de alguma coisa boa, honesta, reta. A nossa preocupação justa também em razão de alguma coisa boa, honesta e reta. Falcatrua, enganação não fazem parte deste esquema. Não nos credificam
para uma solução melhor. Isso constitui valiosos recursos para elevação da alma, crescimento, maturidade e defesa de cada um. A alma sabe se defender porque ela criou vigor, ela criou força, ela tem estrutura para isso. Então ela não se deixa envolver muito facilmente, até aquelas questões obsessivas, lembram-se? Como é que se estabelecem as obsessões? Não é por pensamentos contínuos, essas preocupações até às vezes injustas, criações mentais, culpas, tudo isso que oportuniza a obsessão. Então, aqueles que puderem desenvolver trabalhos em coisas boas, éticas, adequadas, íntegras, em benefício de muitos, aqueles que puderem ocupar-se ou preocupar-se em solucionar problemas que sejam relativos àquilo que é bom, estas criaturas estarão criando um mecanismo de defesa até dessas invasões obsessivas, porque não vão dar código de acesso a essas mentes tormentosas. Até porque essas mentes não gostam muito de gente que se ocupa, né? Que trabalha, que luta, que vai buscar solução, que tenta ser dono de si, gerenciar a própria vida. É aquilo que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o verdadeiro espírita. É aquele que procura domar as suas más inclinações. Não é que ele não tenha, mas consciente de tê-las, ele está trabalhando em favor disso. Não, os obsessores não gostam muito disso, eles preferem menos trabalho e mentes mais fracas para poderem ter domínio mais rápido. Os outros dão muito trabalho para eles. Então, por conta disso, menos tempo no umbral, mais possibilidade de pegar trilho rápido e de ter essa defesa. Reencontrar Ricardo, construir novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Era tudo que Dona Laura queria, reencontrar o marido, assim como todos nós queremos reencontrar nossos entes queridos, queremos conviver com eles. Ela também queria isso. Para ela, reencontrar o marido, uma casinha nova, começar uma vida nova, com ele auxiliando-a em descobrir caminhos melhores para a continuidade do seu existir e ambos velando pelos filhos que ficaram, era o céu, é o desejo de qualquer um. Poder ter tudo isso e ajudar aqueles que amamos, claro que representa muito para qualquer um. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no processo efetivo dos que nos são afins. Olha que vida boa. Fizeram por merecer, claro, mas eu acho que é a vida que todos gostaríamos. Durante anos consecutivos, ela conviveu com eles, ela continuou sua esposa convivendo com ele no mesmo lar por anos. Seguiram anos juntos. Por anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, de alegria, aprendendo, trabalhando junto, vivendo junto, relembrando, cuidando, trabalhando por nossa evolução. Quer dizer, entendendo a necessidade de mudança, de melhoria, lutando consigo mesmo. Então, estavam ali trabalhando pela própria evolução, unindo-nos cada vez mais pela convivência fraterna, estavam ali, unindo almas de afins, transformando-se naquelas chamadas almas gêmeas, no sentido de uma afinidade muito intensa entre elas. Nós já explicamos essa questão de almas gêmeas, para que não ficasse dúvida sobre isso. E ainda cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins, dos que ficaram, dos filhos e de outros parentes que pudessem chegar por ali. Eles estavam cooperando no progresso efetivo deles.
Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite, então os 3 filhos, agora adultos, né, cada um a seu tempo, foram chegando, foram desencarnando e sendo recebidos por Dona Laura ali. Reuniram-se a nós, ainda seu Ricardo estava ali junto deles. Então o casal foi recebendo os filhos, aumentando nossa felicidade, porque agora o lar estava no mundo espiritual. Deixou de ser o lar enquanto família biológica terrena e estas almas unidas compunham o lar espiritual no mundo espiritual. Mas a esfera do globo nos esperava. Tiveram esse tempo de trégua. A mecânica da vida, a mecânica da reencarnação prossegue. E eles teriam que voltar. A esfera do globo nos esperava. Tiveram um tempo que nós chamamos de erraticidade, de vida na erraticidade, e agora precisavam mergulhar novamente na carne para dar condição. Aprenderam mais, se uniram mais e agora deveriam então voltar para dar continuidade neste aprimoramento evolutivo que estavam desenvolvendo em nosso lar. Se o presente estava cheio de alegria, para eles, claro, a família reunida, feliz da vida, todo mundo trabalhando e vivendo num ambiente de paz, quem não gostaria? Então está ali, se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava contas. Eles tinham acertos, como todos nós temos. Enganos, pecadilhos, pecadões, dificuldades, ajustes. Então esse passado chamava as contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Para que no futuro estivessem livres disso. Quando o Carlos nos disse hoje do lar como sendo esse ambiente de harmonização do grupo, sim, harmonização terrena, que deverá transcender a materialidade, continuar na vida espiritual, mas como individualidades, embora harmonizadas entre si, como individualidades, temos compromissos, temos resgates, temos acertos, temos aprendizado a fazer. E por conta disso, é preciso trabalhar para haver ainda o futuro que se harmonizasse com a lei eterna. Agora não era mais só uma questão de um núcleo pequeno. Nós precisamos nos harmonizar com a lei do amor, que foi o que o Gil questionou aqui a respeito do amor. Nós vamos aumentando a família espiritual. Não é mais um núcleo pequeno, não seriam só os 5 personagens. Eles teriam que estender isso a outras criaturas, esse bem viver. Não podíamos pagar a terra com bônus hora. Lá eles tinham bônus hora, todos trabalhavam, mas na encarnação ou na reencarnação, não podemos trazer esse bônus hora e acertar nossas contas aqui assim. E sim com o suor honrado, fruto de trabalho. Então aqui começa novamente a jornada do trabalho, da dedicação, do exercício em família, do exercício em sociedade, da contribuição para com todos e para com tudo. É isto que vai dando e o nosso trabalho na Terra rende então o nosso salário, o nosso pagamento para que possamos adquirir condições de vida material. Então não se pode comprar aqui com o bônus hora da mesma forma que não podemos levar para a vida espiritual o nosso dinheirinho que não comprará absolutamente nada por lá. Bem, meus amigos, nossa hora venceu e nós vamos ter que parar por aqui. A conversa com Dona Laura está extremamente interessante para entendermos, no fundo, o que se pretende com tudo isso, núcleos familiares menores ou maiores, no mundo dos encarnados ou no mundo dos desencarnados. O que se pretende é a harmonia das almas. Sim, é que todos possam se unir,
é que todos possam se ajudar mutuamente, é que todos possam colaborar pelo bem-estar geral. Então, são essas responsabilidades de espíritos eternos que nós estamos desenvolvendo, quer encarnados e quer desencarnados. Nosso estudo chega ao fim. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com a nossa obra do Livro dos Médiuns em reflexão, ainda dentro das evocações. Lembram-se? Nós estamos trabalhando no trecho da evocação de vivos do Livro dos Médiuns. E queremos encerrar hoje, até porque alguém nos pediu isso no dia de hoje, com a prece de Ismael. Ismael é tido como o espírito protetor da nação brasileira. Nós estamos em época de Natal. Ismael, todo nome terminado em El, nós sabemos que representa algum anjo, né? O anjo da bondade, o anjo mensageiro, o anjo da luz. Então nós temos criaturas angelicais orientando, tomando conta, ajudando, empurrando a cada um de nós, a começar do nosso anjo de guarda, para que a gente consiga verdadeiramente nos tornarmos um pouquinho melhores. Beatriz, quanto tempo? Beatriz está conosco, temos saudade, Beatriz. Vamos então à prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos e pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em nós, em todos os sentimentos, a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a todos os que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual nós te podemos encontrar. Jesus, paz e eles, misericórdia aos nossos inimigos, recebe em teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purificamos com seus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto de teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros e apoiados no Santo Evangelho possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos à morada do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que Deus nos abençoe e hoje, com esse evento especial da Estrela de Belém, dos planetas que estão se juntando, pena que nosso céu nublado a gente não consiga visualizar, pelo menos aqui em Taubaté não, mas quem sabe por esses dias a gente consiga visualizar a bendita Estrela de Belém, que se faz presente mais uma vez neste universo, junto dos nossos olhos, para que acreditemos que Jesus é o mestre da vida e é aquele que está no leme do planeta Terra, guiando-nos como um farol de luz com seus ensinamentos para que possamos caminhar com tranquilidade